Saudações pessoal, Robson aqui, seja muito bem-vindo e nesse vídeo 3 dicas para você ganhar o cliente e fechar ótimos contratos. E essas dicas são baseadas em afeição, que eu já vou explicar para você como funciona, só deixa eu te falar o seguinte, hoje é domingo, eu tô em casa, meus filhos estão brincando, então é possível que você escute alguns gritinhos, para mim tá tudo bem, espero que esteja bem para você também, certo? A sacada é o seguinte, a afeição é algo muito poderoso porque a gente tende a aceitar ou atender pedidos daqueles que a gente conhece ou daquelas pessoas que a gente gosta realmente, certo? E como que isso funciona? Só para você entender. Digamos que você está no centro da sua cidade e chega um estranho qualquer e te pede R$3 para pegar o ônibus. A sua tendência imediata é recusar, é dizer que não tem. Agora, se a pessoa for sua amiga, ela não precisa nem pedir, você já empresta. E se ela for simplesmente sua conhecida, você tende a emprestar. Outra situação também é alguém chegar para você no centro que você não conhece, te contar uma piada, se ela tiver mais ou menos, ela tá mais ou menos com a mesma roupa que você, ela é parecida com você, você se parece, ela conta uma piada, faz você rir, conversa com você, te elogia e depois pede o dinheiro. A sua ação pode ser que mude também. E isso tudo por causa da afeição, certo? A afeição conecta você com as pessoas. É a mesma coisa, eu estou tomando um café aqui, você tende, se você gosta de café também, você vai se conectar comigo por causa disso. Ou se eu estou correndo, ou se eu faço alguma coisa que você também faça, eu gosto de uma música que você gosta. A gente gosta de andar em grupo. E as coisas que a gente faz com que a gente forme esses grupos. Então a afeição é muito poderosa por isso. E como que você vai utilizar isso com o seu cliente? É bem simples, eu vou te contar uma história rápida para você entender mais ou menos a estratégia que você pode fazer. E hoje, graças a Deus, a gente tem redes sociais e como a gente pesquisar. Mas o Davi era um cara daqueles que fechava contratos para gerenciar contas das empresas, gerenciar contas bancárias, né? Que tem muito disso nos Estados Unidos, de fazer investimento para gerenciar contas bancárias. E ele era o vendedor emergente. Então eles tinham outros vendedores, os caras de ternos, altos executivos, vendedores realmente profissionais que tinham várias técnicas e eles eram os caras que iam fazer a venda. E quando eles chegavam num cliente que eles não conseguiam, chamavam o Davi. E o Davi fazia o seguinte, bom, eu vou visitar o cliente então daqui 15 dias, né? Ele pedia 2 finais de semana para visitar o cliente. E ele fazia a seguinte pesquisa, ele entrava lá nas redes sociais e tal, e conhecia melhor o cliente, entendia o que o cliente fazia, como que ele se vestia, qual que era o hobby, e descobria um hobby realmente que o cliente estava fazendo. A gente não tem afeição no primeiro contato, geralmente a gente tem afeição pelas pessoas no segundo, no terceiro contato, porque aí você já conhece ela uma primeira vez, quando você vê ela de novo você já tem aquele rosto conhecido, você já conecta, porque você já conversou com ela, já sabe quem é. E o Davi utilizava isso primeiro. Ele pesquisava um hobby que a pessoa fazia. E um dia ele descobriu que esse grande cliente desse grande banco, né, eles queriam pegar, esse grande investidor que eles queriam pegar a conta para o banco, pescava num certo pesca e pague todos os sábados às 4 horas da tarde. O primeiro final de semana do Davi foi fazer a sua compra, comprou vara de pescar, molinete e tudo mais, e foi para o sítio para aprender a pescar, porque ele nunca tinha pescado um peixe na vida. E o Davi passou o fim de semana inteiro pescando para aprender como pescar. Durante a semana ainda, o Davi foi pesquisar nas revistas de mídia e prêmios e tal, o que aquele cliente, que era a pessoa que ia fechar o contrato com ele, no caso era o CEO da empresa e não o presidente, tinha recebido de prêmios. E no meio disso ele descobriu que ele tinha recebido um prêmio, um elogio do presidente, na verdade não foi nem um prêmio, mas foi um elogio porque ele tinha conseguido aumentar em 40% o faturamento da empresa naquele mês. E aí o Davi foi fazer a visita na outra semana. Só que antes de fazer a visita, o Davi foi lá naquele pesca e pague e sentou do lado do cara como quem não quer nada, conversou com ele sobre pescaria, conversou com ele sobre aquele hobby, sobre os peixes e tudo aquilo que o Davi tinha aprendido e ainda pediu várias dicas. Ou seja, se colocou numa posição realmente de amizade, eles conversaram, foi o primeiro contato, nada a ver com negócios. Na segunda visita, aí foi lá na empresa onde ele foi realmente visitar o cliente. E o Davi chegou lá, de camiseta, calça jeans e tênis, porque ele viu nas redes sociais que era a roupa que o cliente usava diariamente. Era quem era o cliente. O cliente não é aquele cara que está lá atrás do balcão que você vai visitar, aquele cara de terno, aquele cara de camisa. O cliente é outra pessoa. E claro que às vezes, se você não tem esse conhecimento mais amplo, cara, uma camisa social, uma calça legal, um sapato faz muita diferença. As pessoas te julgam por aquilo que você é. Se o seu primeiro contato comercial for esse, você tem que chegar um pouquinho melhor, tá?
Eu gosto de usar camiseta, você deve usar camiseta também no nosso dia a dia, mas para visitar um cliente importante, às vezes você tem que analisar se você vai com uma camisa ou se você vai com uma camiseta. Nesse caso é uma estratégia de venda, tá? É uma estratégia que você vai descobrir através das redes sociais e tal. Então o Davi foi com a camiseta, foi com calça jeans e tal, chegou lá, né, nessa empresa de investimentos, daquele jeito, eu vim visitar aí o CEO da empresa, que a gente tem que fazer um contrato. E aí levaram o Davi até a sala, ele abriu a porta, olha, é você! E aí você já começa com uma pessoa que você conheceu, porque você fez um contato lá na pescaria. E aí chegou, conversou um pouco da pescaria, já iniciou aquela conversa de uma forma mais bacana, né? Sentou na mesa, desculpa, eu vim desse jeito, é que a gente estava se arrumando, a gente vai fazer uma nova pescaria daqui 15 dias e tal, e aí eu acabei passando aqui para ver se você podia me atender. Na verdade, me desculpa mesmo por não ter vindo aí com terno e tal, e o cliente já respondeu, não, que é isso, eu me visto assim todo dia também, esse é o tipo de roupa que eu uso, e aí já conectou, né? E aí no meio da conversa ainda o Davi puxou, disse, cara, eu tenho que te dar os parabéns por uma coisa, eu tava pesquisando aí na internet, dando uma olhada na internet, eu esbarrei num artigo da revista Mídia e tal, e eu vi que você aumentou 40% dos resultados aí da empresa. Cara, que bacana, você é um cara que realmente faz a diferença aqui na empresa, né? E aí a conversa foi, as propostas foram e no fim o Davi fechou o contrato. 3 ativos, tá, gente? Essas são as 3 dicas, as 3 coisas que o Davi fez e que você pode adaptar e aplicar para sua oferta para que você realmente ganhe o cliente. E não qualquer cliente, você vai ganhar clientes bons com isso, você vai fechar grandes contratos com isso, porque ele vai perceber, né, em você uma pessoa que ele pode confiar, ele vai te ouvir. Se você oferecer uma solução correta com uma oferta justa, você fecha de certeza se você fizer essas 3 coisas, tá? A primeira, então, é vista o mesmo terno que o seu cliente. Vai na rede social, vai no Facebook, vai no Google+, vê onde ele está, e vê o que ele veste diariamente e tal, onde que ele vai diariamente. Se você conseguir tentar ter o primeiro contato, antes de ser o contato realmente da oferta, da prospecção, é legal. É legal também, porque aí você inicia uma conversa diferente, você já conhece ele, já tem uma certa afeição. Senão não tem problema. Mas vê qual que é o tipo de roupa que ele veste. Às vezes você vai visitar uma loja de calçados onde o cara trabalha de camiseta e trabalha de calça jeans. Aí você chega lá todo de terno e tal, isso cria uma distância entre você e o seu cliente, tá? Então vale a pena às vezes você visitar ele realmente de camiseta. Ou vai lá, vou fazer aquela loja vou visitar aquela loja de calçado, aquela loja de roupa, né? Aquela loja esportiva, vou fazer o site deles. Vai lá 2 dias antes fazer uma compra, tenta ter contato com o pessoal lá para te conhecer. E depois de 2 dias você volta lá com a mesma roupa, que, né? 2, 3 dias depois, vai lá com a roupa que você comprou. Eu compro sempre aqui, eu gosto muito da loja, eu queria fazer aí uma prospecção, conversar com o cliente e tal, para ver o que é. Então essa é a primeira dica, vista o mesmo terno do seu cliente, da pessoa que vai fechar o contato com você. Porque a roupa, o que você faz, ela vai realmente conectar você com esse cliente, certo? A segunda dica, gente, é o hobby. Você entrando nas redes sociais, você vai ver o que o seu cliente gosta. Se ele gosta de café, o que ele faz durante a semana, se ele faz algum exercício. Pesquisa os hobbies dele, tenta encontrar o que ele gosta de fazer, para na hora da conversa você puxar isso e você falar, eu também faço isso, né? Comentar com ele sobre aquilo. De repente ele faz uma academia, vai lá, faz uns 2, 3 dias da academia, conhece a academia, diz, comecei lá também, mas eu acho que aqueles equipamentos assim podiam estar um pouquinho melhores. Você já tem assunto para conversar com ele e ele vai prestar atenção em você com isso. Além de ter o ativo da afeição, você vai ganhar realmente o cliente. Não é ganhar o cliente de ele ser seu, é você ganhar o cliente durante a conversa para ele te ouvir, para ele realmente prestar atenção no que você está oferecendo e para isso ser um diferencial. E a terceira sacada, gente, é o elogio, né? O Davi elogiou lá os 40%, e isso é muito importante. Você encontrar algo bom que aquela pessoa tenha feito pela empresa, para você elogiar isso, porque isso vai fazer com que você ative outro gatilho, que é aquilo que a gente falou na última aula. Quando a pessoa ela fez alguma coisa muito boa pela empresa e você elogia isso, você ativa a coerência. Ou seja, ela já está fazendo pela empresa, ela é uma pessoa que ela faz pela empresa. E quando você elogia isso, oferecendo uma solução que vai melhorar ainda mais os resultados da empresa, ela tende a ser coerente com o que ela já fez e fecha o contrato com você para fazer ainda mais, certo? Então, vista o mesmo terno, pesquise os hobbies para que você possa fazer com que seu cliente preste atenção em você,
e ache alguma coisa para fazer um elogio para ativar nele a coerência, alguma coisa que ele tenha feito de bom para a empresa para que você possa utilizar isso. Eu te garanto que você vai realmente ganhar o cliente na conversa, no primeiro contato. E de repente esse primeiro contato, essa é uma sacada extra, você não vai ofertar nada, é só uma prospecção. Entenda o cliente, entenda o avatar, pergunte para ele 5 problemas que ele realmente queria resolver da empresa, 5 coisas que incomodam ele da empresa. Com esses 5 problemas escritos, mostre para ele esses 5 problemas e diga, e se você pudesse escolher apenas um, qual seria? E ele vai escrever. Isso não pode faltar na sua solução, para o segundo encontro você oferecer o briefing, certo? Então esse primeiro contato não tem preço, esse primeiro contato não tem valores, você não vai oferecer nada, você não vai vender nada. Você vai simplesmente entender o problema, para que você possa entender o público-alvo, para que você possa entender as principais dores do seu cliente, para que no segundo contato você apresente realmente uma solução. Ele vai te ouvir no primeiro contato, né? O primeiro contato você vai entregar para ele realmente o seu empenho em resolver aquele problema. Se você não ofertar nada, ele vai entender que você realmente quer, se ele for um bom negociante, claro, ele vai entender que você quer oferecer uma solução e que você vai sair dali para pensar nessa solução. Agora, se você dá o primeiro preço no contato e ele for um bom negociante também, ele vai entender que você não está nem aí para o projeto, porque você já tem um preço, você nem sabe, você vai oferecer de repente alguma coisa pronta, um WordPress da vida, algo que não vai resolver o problema dele, que de repente alguém já ofereceu e ele não conseguiu resolver o problema. Então é importante, esse passo de você não dar preço, de você realmente sair dali para escrever uma solução, é algo que muda demais as chances de você vender. E outra coisa, sempre que você preparar o briefing, prepara o plano de conteúdo também, frequência de conteúdo, plano de marketing, entrega de graça como bônus para o seu cliente, como um upsell, né? Você dá aquilo de graça com a intenção dele te contratar para você fazer aquilo. Então isso funciona muito bem e se ele não te contratar, ele vai te agradecer, vai te indicar e aí é aquele ciclo que a gente tem de sucesso no mercado web. Certo, gente? Bom, essas são as sacadas de hoje, o Bora Empreender de hoje, espero que você tenha gostado e dá um joinha aí no canal se você gostou, dá um joinha nesse vídeo para me ajudar, deixa teu comentário aqui para a gente discutir sobre isso, deixa tuas opiniões ou tuas dúvidas que de repente elas vão virar um outro Bora Empreender. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, tá, gente? E nesse vídeo, em algum lugar, tem um formulário ou um link para você se inscrever na minha lista e receber todas as novidades em primeira mão, certo? Espero mais uma vez que você tenha gostado desse Bora Empreender. Coloque em prática essas 3 dicas para que você possa ganhar os contratos, ganhar os clientes e fechar contratos incríveis aí na sua agência ou como freela também. Te deixo um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.